amados irmãos, a paz do Senhor. Queremos desejar um dia de bênção, um dia de paz para todos, nesta manhã de domingo, dia 22 de março de 2020, que seja registrado, que seja marcado em nossas vidas esse dia. Na realidade, é um dia em que a nossa igreja, o nosso povo, a nossa geração nunca viveu. Esse dia em que pastores, todos aqueles que são empenhados na obra do Senhor, estão com suas igrejas fechadas e estão transmitindo seus cultos via online ou em transmissão, como eu estou fazendo agora, e realmente é um momento muito difícil para todos nós. No entanto, nós louvamos a Deus, porque as portas da terra podem se fechar, mas as portas do céu estão abertas para nós. Eu gostaria de fazer uma oração, nós vamos dar uma palavra e passarmos a estudar a lição de número 12 desse trimestre, que é a penúltima lição desse trimestre, que tem como título Jesus, o Homem Perfeito. Mas antes queremos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque mesmo diante do caos, Tu permanece bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E certo é que o Senhor continuará nos ajudando e nos abençoando, porque a Tua palavra diz que Tu és fiel. Ainda que sejamos infiéis, mas o Senhor permanece fiel, porque Tu não pode negar a si mesmo. Nós Te louvamos, Senhor, e nessa oportunidade agora queremos apresentar a cada um dos nossos irmãos e irmãs, para que possam ser fortalecidos na Tua palavra, que sejam fortalecidos na fé, mesmo não podendo ir ao templo para Te adorar, que possamos nesse momento, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Ajude o Teu povo a passar por esse momento, a passar por essa situação tão difícil que sobreveio sobre a humanidade. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, a Tua vara, o Teu cajado nos consola, e em breve estarás preparando uma mesa para o Teu povo. Portanto, Senhor, fica conosco, abençoe a todos e nos ajude agora na inspiração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, estaremos já agora nessa 12ª lição desse trimestre, que de fato tem sido uma bênção, não é? Este assunto desse trimestre, que fala sobre a raça humana, a sua origem, sua doutrina e redenção. Então foram assuntos incríveis nessas 13 lições. Estamos agora na penúltima, que tem exatamente como seu texto áureo, seu texto de ouro da lição, seu texto principal, que o comentarista escolheu para começar e para dar luz a esta lição. Encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A sua verdade prática, essa verdade prática na realidade é o comentário do comentarista. Ele diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós.
sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe, que encontra-se em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 52, nos diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se. E disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Portanto, esta lição de hoje tem o objetivo, meus queridos irmãos, de classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós com relação à sua humanidade. Ou seja, ele é divino e humano. Jesus, portanto, ele foi 100% homem e 100% Deus. Não tem essa ideia de 50% homem e 50% Deus. Não existe. Deus não tem, de forma nenhuma, a sua glória não é pela metade, nem o seu poder. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Nós vamos estudar nessa lição, que é o seu propósito, nos ensinar para derrubar todas as teorias de que Jesus nasceu, portanto, não de um corpo físico, não é? Então, todas essas teorias, elas caem por terra, porque Jesus viveu como nós. Jesus teve necessidades como ser humano, e ele nasceu de uma mulher, e nasceu como homem, característica de homem. Jesus foi criança, Jesus foi bebê, Jesus ele nasceu com características humanas, e ele prova isso tanto na sua vida cotidiana, como também na sua própria ressurreição, né? Então, estaremos estudando esta lição tão preciosa, que enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos, portanto, o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Se, de fato, o único ser humano perfeito foi Jesus, nós não somos perfeitos. Então, quando se diz que ele, na realidade, é semelhante a nós, obviamente, né? Mas nessa semelhança física, como o corpo humano, né, que nós temos, e consequentemente também ele teve, né? Mas ele foi 100% Deus e 100% homem. Obviamente que hoje
ele é 100% Deus, porque voltou para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Portanto, possamos deixar claro que a humanidade de Jesus não era uma coisa aparente, né, como alguns ensinavam naquela época, no primeiro século, e principalmente os gnósticos, mas em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Então, nós pecamos. Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado, que o torna perfeito homem. Então, ele é o perfeito homem. Nós estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Quem é o homem? Esta palavra varão. Quem é o homem perfeito? Jesus. Então nós estamos caminhando para alcançarmos essa estatura perfeita, de homem perfeito, que é Cristo. E por isso nós precisamos dos seus ensinamentos cada dia, né, para que a gente possa nos parecer cada vez mais com Ele. Sabemos que somente quando chegarmos na glória, tivermos esse corpo transformado, é que de fato nós assim alcançaremos essa estatura, esse nível, né, espiritual, esse nível de perfeição em Cristo Jesus. Portanto, não há nenhum conflito, né, entre essa harmonia de Cristo, da natureza de Cristo. Não tem de forma nenhuma conflito entre ele ser Deus e ele ser homem. Não. Isso é uma coisa que é muito bem administrada pela Trindade, né, pelo próprio Senhor Jesus. E, consequentemente, ele não abriu mão da sua divindade, certo? Para ser humano. Não abriu mão. Ele abriu mão exatamente das prerrogativas do poder que ele exercia como Deus para encarnar em homem, ser a semelhança nossa, para habitar juntamente conosco. Então isso é algo interessante. Então, como diz a tradição, não são conflitantes, mas perfeitamente e harmonicamente uma natureza jamais eliminou a outra, né? Então, está aí, que o Espírito Santo nos ajude a compreender melhor esta maravilhosa lição. O primeiro ponto da lição fala sobre Jesus, verdadeiro Deus. Professamos, portanto, que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Quando fala perfeitamente humano, é trazendo todas as características humanas, né? Porque o humano não tem perfeito somente ele, logicamente, né? Então ele era perfeitamente humano no sentido de tudo aquilo que nós já falamos. Jesus sentia emoções, Jesus chorava, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus foi tentado, né, por 40 dias, 40 noites no deserto. Ele foi tentado não somente esses 40 dias, mas em toda a sua existência ele também foi perseguido, tentado pelo inimigo de nossas almas, o seu inimigo que torna-se o nosso inimigo. Então, de qualquer forma, ele estava na sua natureza humana, então ele de fato teve todas as perseguições que nós sentimos, nós somos perseguidos a cada dia, somos tentados a cada dia. Esse é o momento que nós estamos vivendo, que a igreja está sendo tentada a desistir da fé, a desanimar, porque não tem como ir ao templo por esses dias, e que nós cremos que Deus há de abrir esta porta grande, né? E com isso que está acontecendo, que venha sobre nós um avivamento, e que de vez de sermos tentados
a nos entristecer e abandonar a fé, né? Mas que sejamos impulsionados por Deus para que nos alegremos mais em saber que a vinda do Senhor está próxima, que tudo isso que está acontecendo é um sinal de Deus para a igreja, é um sinal de Deus de punição para a humanidade e, consequentemente, sabermos que o Senhor em breve vem buscar o seu povo, o homem perfeito, né, que voltou para a sua glória, há de buscar o seu povo, há de buscar aqueles que ele redimiu pelo seu sangue. Então é somente uma questão de tempo. Glória a Deus. Diz aqui, ele não era meio homem nem meio Deus, como nós já falamos, mas totalmente homem e totalmente Deus. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente ele é eterno, como também é o Pai da glória, é o Pai da eternidade, segundo está escrito em Isaías 9,6. Antes da sua encarnação, ele estava com o Pai e no Pai criou todas as coisas, segundo João 1,3, aquela grande revelação, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, observe, portanto, que ele não só estava com Deus, mas ele era Deus, e agora tem esse grande plano de redenção, e Deus toma a decisão de vir em forma de filho, né, para que de fato encarne, para se identificar com a humanidade, sentir as dores da humanidade, se relacionar conosco para propor este grande plano de redenção, pois o primeiro Adão havia caído, o primeiro Adão não resistiu e contaminou toda a geração, e agora vem o segundo Adão, que é perfeito, que é o homem perfeito, Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Portanto, todas as atividades eternas, todas as atividades da eternidade, que são maravilhosamente lindas, tá certo? Elas são descritas no livro de Provérbios, que é muito interessante. No capítulo 8 de Provérbios fala sobre, né, a participação do Senhor Jesus em todo o plano da eternidade, todos os projetos da eternidade. Então isso mostra a presença do Senhor Jesus na própria eternidade, juntamente com o Pai. Bem, o objetivo dessa lição não é para provar para nós, crentes, servos de Deus, né, a humanidade de Jesus, porque é provar para aqueles que não creem, é provar para os gnósticos, que não querem entender, né, como é que um Deus perfeito ele vem agora para o mundo imperfeito. Então, na mente do gnóstico é assim, porque eles entenderam, né, essas filosofias do século I e antes, eles entendiam que esse Deus perfeito era o Deus do Novo Testamento, porque foi o Deus que promoveu a redenção para a humanidade. Agora, o Deus que fez o mundo e fez todas as coisas do Antigo Testamento foi o Deus que fez o mundo e o mundo ficou mal. Então ele é um Deus mau e, como forma de punição, ele simplesmente puniu as pessoas, fechando essas pessoas dentro de um corpo humano cheio de pecado. Olha a ideia. Então eles não querem admitir que esse Deus veio agora em forma de Jesus num corpo humano que ele mesmo criou como corpo do pecado. Por isso que essa lição ela está tratando para esses que é uma minoria, mas consegue influenciar muitos,
de que não entendem que Jesus nasceu como um homem, um ser humano, uma pessoa normal e uma criança como as outras. Né? Diz o texto que ele crescia em graça e conhecimento. Então o termo já diz, crescia. Né? É um ato contínuo, não é uma coisa que já apareceu. Jesus não nasceu já com 30 anos de idade, muito menos com 12, que é o momento em que a história começa a falar sobre a sua vida. Então ele não já nasceu com 12 anos. Né? O nascimento dele se deu já lá em Belém, quando ele estava lá na manjedoura, e daqui a pouco ouviu-se o seu choro, e ali nasceu, os pastores foram, houve todo um momento, todo um cuidado especial, e ali ele começou a crescer e a desenvolver. Né? Então, portanto, falando agora sobre a sua eternidade com o Pai, também no item 2 fala agora sobre os seus atributos, grandezas e perfeições. Então Jesus Cristo é a fonte da vida, isso está lá em João 1,4. Ele também diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então está aí, aquele que quiser vir ao Pai, então tem que vir por mim, tá certo? Então não é ir ao Pai, é vir, tá certo? Quem quiser ir ao Pai, quem quiser vir ao Pai, é por Ele, através dele, Ele é o Pai. Então, todo esse mistério da Trindade. Então, seus atributos, suas grandezas, suas perfeições. Logo, ele tem vida em si mesmo, sendo Deus de Deus, ele é imutável, ele não pode mudar. Ele é onipresente, está presente em todo lugar, como Deus. Mais uma vez, e algo interessante que nós temos aqui, é o fato disso, uma prova de que Jesus, ele assumiu a sua natureza humana, não é? O divino encarnou no humano. Por quê? Porque como Deus, ele é onipresente, está presente em todo lugar, mas como homem não. Observe que Jesus, quando estava em Jerusalém, ele não poderia estar em outro lugar, não é? Quando ele estava em Samaria, ele não poderia estar de forma nenhuma lá em Nazaré, não podia. Então, ele não tinha naquele momento a sua onipresença, porque ele estava assumindo a sua forma humana. Né? Mas como Deus, aí ele estava presente, ele está presente em todo lugar. Onisciente, mais uma vez Jesus, em muitas ocasiões, ele precisou utilizar o atributo da onisciência que pertence exclusivamente a Deus. Nem o diabo, nem ninguém tem esse atributo, não é, perfeito, divino, de saber o que passa na mente da pessoa, a não ser Deus. E Jesus, na sua humanidade, ele precisou, em algumas ocasiões, utilizar esse atributo de onisciência. Então, quando ele estava conversando, aí os fariseus estavam ali murmurando, a palavra do Senhor diz que eles, no coração, eles pensavam, mas ele não disse que é profeta, por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando que essa mulher é pecadora? Por que ele está comendo com pecadores? E isso eles falavam no coração, na mente, apenas pensavam. E aí o texto bíblico diz que Jesus diz, por que arrazoais em vossos corações acerca disso? Então Jesus, ele utilizava também a sua divindade, né? Mesmo na qualidade humana que era ali, mas para provar também que ele tanto era homem como era Deus, então ele utilizava esse atributo. Né? Muito bem, então ele é onisciente, ele é onipresente e ele é
onipotente. A sua onipotência não pode ser ignorada de forma nenhuma, porque está escrito em Mateus: todo o poder nos céus e na terra achava-se em suas mãos. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O que é todo o poder? Né? Então, todo o poder, onipotência, todo o poder ele detém. Então, baseado nesses 3 atributos, nós podemos falar exatamente da grande perfeição que é este homem chamado Jesus. Amém? Em terceiro item, dentro da verdade de que Jesus é o verdadeiro Deus, fala que ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Isso é muito interessante. Eu achei muito interessante essa colocação. Então, ele esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Né? Então, é muito interessante a gente saber, mesmo tendo toda a sua glória, todo o seu poder, ele esvaziou-se de tudo isso para estar conosco, para sentir tudo aquilo que nós sentimos, para viver com a humanidade, se identificar com a humanidade, né? E de fato para nos resgatar e trazer esse plano de redenção maravilhoso através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, do seu sangue. Então, quanto de sua encarnação no ventre puro, né, da Virgem Maria, tá certo? Essa encarnação, mas ao mesmo tempo houve um nascimento normal. Observe, né? Um parto normal, um nascimento normal. E é uma coisa incrível, como agora o Criador da vida, que dá vida, que fez os seres humanos, que fez todas as coisas, né? Que tem todo o poder, que fez todo o universo, e agora ele se limita, né, a simplesmente nascer, sentir as mesmas necessidades, dificuldades, né? E se esvazia a si mesmo para se tornar, mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se em forma de servo, né, em forma de homem, e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E aí ele tem esse seu nascimento, né, o seu nascimento humano, e é isso que os gnósticos não querem aceitar, porque além de ter nascido de uma mulher, né, não é porque a mulher era virgem que não era pecadora. Todo ser humano pecou, inclusive Maria. Era uma pecadora, com certeza, né? Mas era virgem. Então nós temos que saber, não é porque era virgem que não era uma pecadora, porque o pecado não está relacionado somente a esse tipo de pecado. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente através de Cristo, somente através do Senhor Jesus, o homem perfeito, é que agora a humanidade ela pode ser novamente, né, trazida para Deus através do seu sangue, através da sua palavra, através da redenção do Senhor Jesus. Então, ele nasce de Maria, o Filho de Deus, né? Ele que não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória, e agora nasce. E nasceu, né, este menino, esta criança, com todas as prerrogativas de um ser humano, sentindo as mesmas coisas, não é? Se tivesse as fraldinhas hoje em dia, como era, trocava a fralda do mesmo jeito,
né? Tinha que amamentar do mesmo jeito, crescer direitinho, utilizar as comidinhas, todas que na época eram peculiares de Jesus. Homem eram dessa forma. Então, como podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso também dos seus atributos divinos sempre que necessário. Isso, logicamente, naquilo que falei, utilizando a sua onisciência. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota da eternidade desfrutava perfeitamente o infinito círculo da Santíssima Trindade, etc, etc. Em um momento Jesus assim o faz. Muito bem. No item 2 da lição fala que Jesus, verdadeiro homem, a concepção, a encarnação, o nascimento do Filho de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria, né? E com certeza, né, o povo judeu ele já tinha essa consciência, já, porque a promessa tinha sido feita e, consequentemente, a promessa era renovada por cada um deles, por Abraão, por Moisés, por outros, família em família, patriarcas e patriarcas, estavam sempre renovando, né, as suas promessas. Muito bem. Então, eles simplesmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas que apontavam para isso, Israel, que viria para redimir, para resgatar o seu povo, para salvar o mundo, mas eles simplesmente o rejeitaram. E aí João, ele especifica isso, dizendo, né, no seu primeiro capítulo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, de fato, essa profecia que os judeus simplesmente rejeitaram, até hoje sofre essas consequências. E por sofrer essas consequências, porque não receberam o Filho de Deus, o Messias prometido, né, agora terão que receber outro, né, que é o falso Cristo, né, que denominado Anticristo, porque além de falso, ele é anticristo, ele é contra tudo aquilo que se chama Deus, como diz na palavra, né? Então, o fato é que, infelizmente, assim, muitas vezes as pessoas deixam de acreditar na verdade e depois estarão sendo enganadas pela mentira. Assim acontecerá. Então, o primeiro tópico vai dizer que Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, Jesus entrava-se no seio do Pai. Estava eu e o Pai somos um. Mas não devemos supor que ele estivesse simplesmente sem fazer nada. Não. Pelo contrário, ele participou de toda a eternidade com Deus. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Nada do que foi feito se fez. Então, está aí a palavra. Então, consequentemente, Jesus ele estava na participação de todas as coisas, porque ele é Deus. Ele não é mais um Deus. Ele é Deus coexistente, né, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, dentro de suas ações. Glória a Deus. Profetizado no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada no Antigo Testamento. Em Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça, e entre outros pontos que Jesus, com certeza, é profetizado em todo o Antigo Testamento. Desde o momento do Éden, que ali, exatamente, Deus já
promove a vida de Cristo e a vinda do Senhor Jesus, do Messias, do nosso Salvador, e de fato que ele foi profetizado também no Antigo Testamento. Em ambos os livros há outras profecias cheias de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das suas principais alianças na história sagrada, tanto de Abraão como a de Davi, em Gênesis 12, 2 Samuel 7, Mateus 1. O item 3 fala sobre encarnado no Novo Testamento. Então, o Filho de Deus tornou-se de fato, não é, carne, como diz João 1,14. A sua humanidade, volto a repetir, não era uma coisa ilusória, não era um espírito, não é? Mas era real. Embora recebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Certo? A única coisa é isso. A única coisa é que ele não foi gerado por um sêmen. Ele não foi gerado dessa forma, tá? Mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Sentiu as nossas dores, incômodos, teve fome e sede, e no jardim da agonia ele experimentou a profunda tristeza. Então, conforme nós também, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Olha que coisa. Porque ele tinha alma, porque ele tinha necessidades, emoções, certo? E tinha o corpo, que a semelhança dele era de judeu. O corpo com a semelhança de judeu. Né? Então, possamos afirmar que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa. Mais uma vez eu digo, perfeita, não que nós somos perfeitos, no sentido de fisionomia, características, né? Esses desejos humanos, né? no sentido disso, e também aptidões humanas. Então ele era semelhante a nós dessa forma. Não que sejamos perfeitos, jamais. Tá bom? Então Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então ele vem na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, pleno, absoluto. Jesus não veio nem antes, nem depois. Ele veio no momento estabelecido por Deus. Né? Provavelmente, consequentemente, nós entendemos que não há nenhuma possibilidade de Jesus ter vindo num tempo, em outro. Não. As pessoas, elas têm filhos e eu não queria que viesse agora. Nasceu antes do tempo, nasceu depois do tempo. A Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Certo? Tempo favorável, ideal, certo, totalmente identificado com Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Então diz, em sua presciência, Deus levantou três significativos povos que Deus levantou, exatamente para preparar o mundo para recepcionar o seu filho. São esses. Preparou Israel, preparou a Grécia, preparou Roma. Cada um, logicamente, que vinha dentro de sua perspectiva, para que Deus se utilizasse, o Senhor Jesus se utilizasse para promover o seu ministério. Israel, Jesus se utilizou das sinagogas, a Grécia também o seu idioma, sua filosofia,
né? E entre outras coisas, tá certo? E Roma também, através de suas leis, seu governo, estradas, tudo isso Jesus utilizou. Em Israel, o intensivo fala que em Israel Jesus é apresentado ao mundo, é o Filho de Deus, segundo a carne, é também filho de Davi, filho de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei, debaixo da lei de Moisés e também de Roma, tendo ele uma educação harmônica, perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério 30 anos de idade. Tá certo? Então, está aí. No entanto, Jesus teve a sua inteligência divina e a sua inteligência humana. Se ele era divino e era humano, 100% um, 100% outro, sua inteligência também. A sua inteligência divina, quem foi que ensinou? O Espírito Santo, Deus que ensinou. E a sua inteligência humana, quem ensinou? Os seus pais. Os seus pais ali aquele que ele se identificava com a humanidade. Então, quando ele vai à sinagoga, quando ele está diante dos doutores, ali perto do templo, e quando ele começa a conversar, e eles veem a inteligência daquele menino, eles acham incrível. Porque, além de ser uma pessoa identificada humanamente, logo eles disseram, como pode um menino desse, com 12 anos, apesar de que já era a idade em que todos eles começavam na sua iniciação através dos rabinos, para possivelmente se tornarem um futuro discípulo, né? Então, consequentemente, logicamente, Jesus ele apresenta aí tanto a sua inteligência humana, natural, como a sua inteligência espiritual e divina. Então está aí. Agora, nenhuma coisa fazia conflito com a outra. Ele conseguia ser criança, né? Conseguia ser adolescente, conseguia ser jovem, mas também exercia a sua personalidade divina. Por isso que ele é o homem perfeito, que é o tema dessa lição. Então, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Bem, sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, nem também ao experimental. E Jesus, mais uma vez eu repito, ele era semelhante a nós, sim, dentro dessa semelhança física, mas ele era semelhante como humano, mas perfeito. Não só perfeito em sua divindade, mas perfeito também em sua humanidade, porque ele não pecou. Ele não foi gerado por uma semente do pecado. Todo ser humano foi nascido de mulher, então ele herdou a semente do pecado. Então, constituiu-se um pecador e precisa do perdão e da graça de Deus. Jesus não precisou, certo? De forma nenhuma. Nem João queria batizar, porque João estava querendo reconhecer somente a sua divindade. Como podes eu te batizar? Sou eu que preciso ser batizado por ti. Essa foi a palavra de João, porque João não estava querendo reconhecer a humanidade de Jesus. Mas aí Jesus claramente diz: você vai, precisa me batizar, eu vou cumprir toda a lei, etc, etc, etc. Ok? Então, Jesus como homem perfeito, assim é. Item 1 fala sobre a humanidade de Jesus, que não era aparente, como nós já falamos, ele era real, tá? No momento real, tanto também na sua ressurreição. Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou no seu corpo, mesmo tendo os seus atributos divinos. Mas ele ressuscitou no mesmo corpo que ele morreu. Tanto é que os discípulos o reconheceram.
E alguns chegaram até assim, e ele disse: vem, toca em mim, olhe minhas mãos, veja o meu lado, né, que o Espírito não pode fazer isso, mas está aqui, sou eu mesmo. Né? Então, Jesus foi claro com relação a isso. Né? Muito bem, porque somente ele, vindo como homem, cumprindo toda a trajetória do Calvário para a nossa redenção, era que o plano de Deus tinha que se cumprir. Então ele precisava dizer para a humanidade que ele veio também como homem e que o seu sacrifício, né, que foi um sacrifício único e suficiente, certo? Então a humanidade de Jesus, todo milagre que ele fez, que ele realizou, foi em favor dos que o procuraram, foi em favor desse. O Senhor Jesus era o homem de dores, experimentados nos sofrimentos humanos, o nosso perfeito sumo sacerdote. Sumo e perfeito sacerdote. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto. Então está aí esses últimos tópicos da lição. Jesus como o último Adão. Tivemos o primeiro Adão, né, que fracassou no Éden, e o último Adão que triunfou no deserto, no Calvário, e que enfrentou a cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, se há um fracasso no homem, né, que foi um homem, podemos dizer assim, natural, né, agora nós temos no homem perfeito a redenção das nossas vidas, da nossa alma. Então, Jesus, ele como homem perfeito, ele restaurou toda a nossa vida que estava dilacerada pelo pecado, distanciada de Deus, né, que foi ali humilhada no jardim do Éden pelo acusador, né, de nossas almas. Então, dessa forma, Jesus triunfou sobre todas as coisas para que nós pudéssemos alcançar a salvação pelo plano de redenção que Deus estabeleceu. No item 3 da lição fala sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus quando diz: porque nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Quando diz que era separado dos pecadores, não é porque não convivia com os pecadores. Na realidade, esse termo de separado, de fato, é porque não tinha suas qualidades, né? Não pertencia, não fazia parte exatamente daquilo que os pecadores faziam. Mas Jesus, ele estava ali, ele estava sempre presente, seja com os pecadores, seja com os outros, com fariseus, ele estava sempre à disposição, né, através da sua humanidade, através da sua humildade, para que de fato, na realidade, né, todos pudessem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, a perfeição espiritual e moral do Senhor Jesus, como já frisamos, portanto, embora dotado de sua natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original. Certo? Então, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lados. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Portanto, ele é o nosso excelso modelo.
e, como já disse, nós procuramos chegar à estatura de um varão perfeito. Olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Portanto, meus queridos, encerramos essa 12ª lição e queremos passar para os irmãos que logo mais, às 7 horas da noite, estaremos vendo a possibilidade de fazermos a nossa transmissão ao vivo, tá? Estou apenas com alguns problemas aqui, mas vamos ver se a gente soluciona, a gente fazer uma transmissão ao vivo. E eu estarei também colocando um link de uma programação, logo após a gente ter o nosso período devocional de culto, e eu estarei também passando para os irmãos uma outra opção, para você poder ficar em casa com a sua família, sendo edificado através de uma programação, um programa muito interessante, tá certo? Para que você seja edificado e edifique os seus familiares. Amém? Então, que Deus abençoe aos nossos amados irmãos e vamos continuar em oração. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse momento, mais essa lição que nos concede. Abençoa cada um, fortalecendo, dando vitória em tudo, que possamos ser mais do que vencedores. Ajuda-nos nesse momento tão difícil. Abençoa a tua igreja, fortalecendo, dando vitória, Senhor. Abençoa o dia de hoje, repreenda todo o mal, quebrando as forças desse inimigo, quebra as forças desse vírus. Senhor, isola, meu Deus, esse vírus de uma vez por todas. Dê livramento ao teu povo. Lembra-te, Senhor, que o teu povo aqui está na terra. Nós te louvamos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus.